Olá, meus amores! Vamos dar continuidade à nossa aula da quinta-feira. Hoje é dia 19 de agosto e vamos ter aula de História. Pegue o seu livro, pegue o seu material. Tem pessoas que não gostam muito de História porque é muita leitura, é um pouco cansativo, mas se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de esforço, você consegue sim aprender os nossos conteúdos. Então, fica aí no foco, fica bem atento que você vai conseguir. Enquanto você se prepara, a tia vai compartilhando com você as nossas imagens. Vamos lá? Você vai pegar o seu livro e vai abrir na página 167. Nós vamos ver hoje sobre a Segunda Invasão Francesa. Em 1612, os franceses voltaram a invadir o Brasil, agora na região do Maranhão, a fim de fundar a colônia francesa denominada França Equinocial. Uma expedição comandada por Daniel de La Touche, senhor de La Ravadière, chegou ao Maranhão em 1612. Os franceses construíram o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, em homenagem ao rei da França, e procuraram entrar em contato com os indígenas. Essa invasão foi realizada com recursos do Estado francês. Ela foi bem mais curta que a anterior, durou apenas 3 anos, de 1612 a 1615. Quais eram os objetivos franceses? Era participar do novo mercado de exploração colonial e ter na colônia um refúgio para os protestantes que sofriam perseguição na França. Jerônimo Albuquerque e Alexandre de Moura comandaram o movimento de expulsão dos invasores franceses do Maranhão em 1615. A partir daí, Portugal sentiu a necessidade de defender o norte brasileiro e deu início a um povoamento mais efetivo. Agora você vai abrir o seu livro nas páginas 170 a 175, pois vamos falar do o domínio espanhol e as invasões holandesas. Com o desaparecimento de Dom Sebastião Rei de Portugal em 1578, na Batalha de Alcácer-Quibir, guerra considerada uma cruzada e incentivada pela Igreja na África, onde os portugueses foram derrotados pelos mouros, o trono português passou ao seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, uma vez que Dom Sebastião não deixou herdeiros diretos para substituí-lo. Em 1580, com a morte de Dom Henrique, o trono português, após a disputa entre os pretendentes, mais uma vez ficou vago, gerando uma crise na dinastia, levando Portugal e a Espanha a terem um único rei. Dom Felipe II, rei da Espanha e sobrinho neto de Dom Henrique, assumiu o trono de Portugal, governando os dois países durante 60 anos. Em 1580 a 1640, então todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses. Portugal fazia comércio com a Holanda, que refinava o açúcar brasileiro. Já os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Isso porque a Holanda, antes sob o domínio da Espanha, declarou em 1581 sua independência. Por essa razão, Felipe II proibiu os holandeses de explorarem o açúcar na América. O domínio espanhol teve consequências importantes para o Brasil. Entre elas, destacam-se as invasões do nosso território por holandeses na Bahia e em Pernambuco.
Os ataques ingleses limitaram-se a saques contra alguns pontos do litoral, Santos e São Vicente, que não resultaram em ocupação territorial duradoura. Agora nós vamos falar sobre os holandeses na Bahia. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia chegou ao Brasil bem antes de ocorrer a invasão. O governador-geral Diogo Mendonça Furtado tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Como os holandeses tardavam a chegar, os preparativos para recebê-los foram relaxados. Finalmente, em 9 de maio de 1624, quando os 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência revelou-se insuficiente. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandava os moradores da cidade em fuga desesperada para o interior, enquanto os holandeses conquistavam Salvador. Tomaram 8 navios que se encontravam no porto e incendiaram 7. A esquadra era comandada por Jacob Willings e transportava armas, marinheiros e aproximadamente 1.600 homens. As tropas holandesas eram comandadas por Johan van Dort. Coube a Dom Marco organizar a resistência contra os invasores. As forças portuguesas e brasileiras, formadas pelos descendentes dos portugueses nascidos no Brasil, não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. Assim, foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos por meio de emboscadas e ataques surpresas. Os portugueses tiveram bons resultados. Num ataque comandado por Francisco Padilha, Johan van Dort, que havia sido nomeado governador da Bahia, morreu degolado. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam a Salvador, onde conseguiam ser abastecidos por mar. No fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses, uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses, comandadas por Dom Fradique de Toledo, que trazia mais ou menos 13.000 homens. Os ocupantes holandeses foram obrigados a desistir da luta e, em 1º de maio de 1625, o governante holandês Hans Kieft rendeu-se. Os holandeses agora em Pernambuco. O açúcar da capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso. Como os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, resolveram atacar novamente o Brasil. Em 1630, os holandeses tomaram as cidades pernambucanas, que hoje é Recife e Olinda. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior, tudo que não era núcleo urbano de povoamento. Fundou o Arraial do Bom Jesus, no Sítio da Trindade, em Casa Amarela, de onde, ajudado por indígenas e escravos e por meio de guerrilhas emboscadas, combateu os invasores. Ajudados por Domingos Fernandes Calabar, conhecedor profundo daqueles lugares, os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Matias de Albuquerque deixou Arraial e foi combater em Alagoas. Ao passar por Porto Calvo, conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo. Em seguida, veio da Holanda para governar as terras conquistadas o alemão Conde João Maurício de Nassau.
Durante o seu governo, o Recife, chamado de Mauritsstad, Cidade Maurícia, tornou-se a capital do Brasil holandês. Fatos que marcaram o seu governo. Criou orfanatos e hospitais, investiu em artes e ciências, permitiu o casamento misto entre diversas religiões, católicas, protestante e judaica, permitiu a liberdade religiosa apesar do predomínio calvinista e garantiu um bom preço para o açúcar. Estendeu também o domínio holandês até o Ceará e até Penedo, em Alagoas, e conquistou Luanda, principal fornecedor de escravos. A presença de Nassau no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa, a mando de Nassau, pessoas das mais diversas especializações. Então, quais foram as pessoas que vieram? Os pintores Franz Post e Albert Eckhout, primeiros europeus a retratar o Novo Mundo. Vieram o astrônomo e o naturalista George Marcgraf, e veio os cartógrafos Johannes Wimpons e Cornelius Goldschat e o biógrafo Gaspar Valerius IX. Além deles, muitos judeus, principalmente de origem portuguesa, vieram para o Recife durante o domínio holandês, destacando-se o rabino Isaac Abuab de Fonseca, o primeiro das Américas, e a cidade tornou-se importante centro de estudos judaicos. Graças às suas qualidades de administrador, Maurício de Nassau conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco. Durante o governo de Nassau, Olinda foi reedificada e o Recife embelezou-se com a construção dos palácios de Friburgo e da Boa Vista, além de pontes, canais, museus e um observatório astronômico. Nassau conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal, que só foi possível com o fim da União Ibérica em 1640. No entanto, a Holanda começou a cobrar juros altos sobre os empréstimos que haviam feito aos donos de engenhos e Nassau discordava das ordens que recebia da Holanda. Então, em 1644, recebeu outra ordem, entregar o cargo de governador e voltar para a Europa. A partir daí, foi reiniciada a luta contra o domínio holandês. Essa luta ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Juntos, portugueses e brasileiros, brancos, negros e indígenas derrotaram os holandeses em 1654. Chefiados pelo português João Fernandes Vieira, tinham como principais lideranças o paraibano André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias, Martins Soares Moreno e o indígena potiguar Felipe Camarão. O governo português, tendo firmado com os holandeses um tratado de paz por 10 anos, não pôde oferecer aos revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, os recursos necessários para que eles conseguissem seu intento. O primeiro combate de importância aconteceu no Monte das Tabocas, esse monte aí como está na imagem. Sendo os holandeses derrotados, os pernambucos venceram também em Sirinhaém, Nazaré e Porto Calvo, no dia 19 de abril de 1648. As tropas libertadoras venceram a primeira batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses ficaram cercados no Recife, sendo abastecidos por navios que vinham da Holanda. Em 19 de fevereiro de 1649, ocorreu a Segunda Batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses tentaram romper o bloqueio do Recife, mas foram novamente derrotados. As lutas
prosseguiram durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses, que foram obrigados a se render. Em 28 de janeiro de 1654, houve então a entrada no Recife de André Vidal de Negreiros e Francisco Barreto de Menezes, recebendo a cidade do mestre de campo General Scott para cumprimento das condições de capitulação, ou seja, um acordo de paz e a retirada de tropas holandesas do Brasil. Agora que nós vimos o nosso conteúdo, você vai pegar o seu livro, nós vamos praticar agora tudo que a gente aprendeu. Você vai abrir o seu livro nas páginas 168 e 169, depois nós vamos para a páginas 176 e 177. Vamos lá? Página 168, primeira questão. De acordo com as informações do texto, responda as perguntas abaixo. Item A. Em que ano os franceses voltaram a invadir o Brasil? B. Qual foi o local escolhido pelos franceses para invadir o Brasil? C. Que nome recebeu a colônia fundada pelos franceses? E D. Quais eram os objetivos dessa segunda invasão dos franceses ao Brasil? Segunda questão. Ligue os pares formando frases. Na primeira coluna nós temos: os franceses invadiram, os franceses queriam fundar, eles construíram o Forte de, e a segunda invasão aconteceu em. Aí na segunda coluna nós temos a França Equinocial, São Luís, 1612 e Maranhão. Então você vai ligar formando os pares, né, o que completa as perguntas, né, as afirmações na primeira coluna, e você vai ver com o que completa com da segunda coluna, ok? Agora nós vamos para a página 169. Terceira questão. Responda. Que governador expulsou os franceses na primeira invasão? Item B. Qual foi o segundo estado invadido pelos franceses? Item C. O que os franceses pretendiam fundar nesse estado? Item D. Qual foi o forte fundado pelos franceses na segunda invasão? Quarta questão. Que medidas foram tomadas pelos portugueses após a expulsão dos invasores franceses? E quinta questão. Pinte no mapa apenas os locais que foram invadidos pelos franceses, certo? Pintem com capricho. Agora nós vamos para a página 176. Primeira questão. Marque as afirmativas corretas. Em 1579, morreu Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, na África. Filipe II, rei da Espanha, assumiu a coroa portuguesa após a morte de Dom Henrique. Em 1581, a Holanda libertou-se do domínio da Espanha. Um dos mercados produtores mais cobiçados era o norte brasileiro, o maior produtor de açúcar da época. A Holanda resolveu invadir Salvador, na Bahia. E aí, essas respostas quais dessas estão corretas? Aí você vai marcar um X. Segunda questão. Preencha a ficha abaixo. Qual é o nome completo do conde enviado pela Holanda para governar Pernambuco? E qual foi a sua importância para a cultura brasileira? Página 177. Coloque as datas abaixo de acordo com os acontecimentos. Temos em 1630, 1640, 1644, 1649 e 1654. Item A. Nassau consegue assinar um tratado de paz em Portugal. Qual foi a data? Ocorre a tomada das cidades pernambucanas do Recife e de Olinda. Nassau recebe uma ordem para entregar o cargo de governador e voltar à Holanda. Ocorre a segunda batalha dos Montes Guararapes. E aí, quais são as datas que representam cada acontecimento desse? Quarta questão.
Responda, em que dia, mês e ano ocorreu a primeira Batalha dos Montes Guararapes e a segunda Batalha dos Montes Guararapes? B. Quanto tempo durou a presença holandesa após a segunda Batalha dos Montes Guararapes? C. E último item. E o que aconteceu 5 anos depois da segunda Batalha dos Montes Guararapes? Então, pronto, pessoal. Esse é o nosso exercício do nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção e tenham compreendido e façam e caprichem a nossa atividade. Até a próxima aula. Tchau, tchau!